Olá, crianças! Sejam muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual da nossa escola e vamos iniciar agora mais uma aula de produção textual, meus amores! Que alegria ter vocês aqui novamente! Então, crianças, de olho aqui na telinha, vejam só aí os nossos slides de apresentação aqui para a nossa aula de agora. Vejam só a agenda. Para a sala será a explicação sobre entrevista e exposição das reportagens da página 23 do material de apoio. Lembram, crianças, eu solicitei como atividade de casa na aula passada. O assunto foi sobre reportagem. Vocês teriam que seguir as orientações do livro sobre reportagem. Em seguida, teriam que repassar para a página 23 do material de apoio desse livro, do livro de produção textual. Em seguida, vocês teriam que bater a foto e enviar para o meu e-mail, para que eu colocasse, né, para eu apresentar para vocês essa exposição de todas as reportagens de vocês, exatamente dessa página 23 do material de apoio. Mas, infelizmente, fiquei um pouquinho triste, nenhum aluno enviou, crianças. Mas eu vou apresentar para vocês a exposição dos trabalhos, das atividades de outros alunos, de outras aulas que eu solicitei, sobre anúncios, ainda sobre o desenho dos livros paradidáticos, da Baratite, do Menino que Quebrou o Tempo. Então, vai ter exposição sim, no entanto, será relacionado ainda a algumas atividades de outros assuntos de aulas anteriores que nós tivemos, ok, crianças? Então, e para casa, nós teremos aí os joguinhos online. Ao final da aula, eu vou apresentar para vocês o site desses joguinhos e também vai estar anexado na plataforma, ok? Hoje não será necessário, crianças, agora, na verdade, para essa aula de agora, de produção textual, não será necessário que vocês acompanhem pelo livro. Basta que vocês tenham bastante atenção às explicações, às minhas explicações agora aqui, por meio dos slides. Vocês devem acompanhar essa explicação por meio dos slides, ok? Crianças, e esse assunto, entrevista, tem tudo a ver com os assuntos anteriores que nós estudamos, que foi sobre reportagem e também anúncios. E esse assunto, entrevista, está totalmente interligado, relacionado com esses outros assuntos, reportagem e anúncios. Então, vamos lá? De olho na telinha, muita atenção agora aqui à explicação desse gênero textual entrevista. Vamos para as características. Entrevista, crianças, é um tipo de texto informativo, que passa informação para as pessoas. E esse texto informativo sobre a entrevista pode ser repassado para as pessoas de três formas: de forma oral, de forma escrita e em forma de vídeo, ok, crianças? Então, outra característica da entrevista: possui sempre o entrevistado e o entrevistador. Podem ser divulgados também por meio de jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. E também há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. Nós temos a entrevista jornalística, a entrevista de emprego, a entrevista psicológica, a entrevista social,
dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Como eu expliquei na aula passada para vocês, a notícia é uma informação curta, é uma informação breve, e geralmente as notícias, elas são informações do dia, atuais, diferente da reportagem. Reportagem são informações mais longas, mais detalhadas, que possuem, geralmente, as apresentações de entrevistas, ok? Então, a entrevista, ela está diretamente ligada às reportagens. Ok, meus amores? Então, como eu falei para vocês agora, as características, a entrevista, ela sempre tem um entrevistado e o entrevistador, e pode ser apresentado de forma oral, escrita e por meio de vídeo. Então, vamos agora, vou passar aqui um vídeo para vocês sobre a entrevista. Um exemplo aqui de uma entrevista, ok, crianças? Para que vocês possam compreender melhor. Tem coisa falando, tem coisa sentindo, tem coisa brincando. Charlie, o entrevistador de coisa. Tem coisa assim, coisa assim, coisa assim. O entrevistador de coisa. Charlie Carneiro entrevista as coisas. Charlie, o entrevistador de coisas. Olê, olê, olá! O programa vai começar! Hoje temos uma convidada mais do que especial! Ela é uma cientista famosa que gosta de fazer muitas perguntas. Adivinha quem é? Oi, plateia! Oi, Charlie! Obrigada por me convidar! É uma honra! E você sabe o que um carneiro entrevistador de coisas e uma cientista têm em comum? O quê? A curiosidade! Sabe, eu sou muito curioso que nem você! Ah, é? Eu tenho muitas perguntas! Ah, mas eu tenho mais! Quer ver? Por exemplo, alguém sabe por que um entrevistador de coisas está entrevistando uma pessoa e não uma coisa? A Luna não é coisa, gente, mas ela já foi várias coisas. Não é mesmo, Luna? Conta aí! Ah, é? Eu adoro brincar de faz de conta com o Júpiter e o Cláudio! Ai, eu quero muito ver isso! Hora do quadro São Tantas Emoções! São tantas emoções. Eu já fui gotinhas de arco-íris, telefone, máquina fotográfica... Isso aí, hein? Deixa eu ver se eu adivinho. Granulado. Não fala confete. Não, isso é grão de areia, Charlie! Eu não queria adivinhar. Aqui nós éramos tijolos de gelo... E já fomos jatinhos e muitas outras coisas! Ai, que legal, que legal. Charlie, eu amo seu programa! Lá em casa a gente não perde um episódio, sabia? E não é pra perder mesmo, viu? Tá passando lá no Discovery Kids. Não tem desculpa pra não assistir. E o meu Instagram, você já segue? Ai, vamos tirar uma selfie aqui. É pra postar. Charlie, encerra o programa. Bom, Luna, obrigado por ter vindo. Continua assistindo, comentando e curtindo. Ah, e você continua fazendo perguntas, hein? Ah, isso sempre, minha filha. Pode deixar comigo. Ah, e manda um beijinho pro Cláudio. Eu acho ele muito fofo. Não dá mais tempo, Charlie. Tchau, pessoal! Que legal, crianças! Então, meus amores, vocês viram? É um programa, é um exemplo de programas de televisão e que é feito o quê? Entrevistas, são entrevistas que são realizadas por meio de programas de televisão, como nós temos vários programas, crianças, de televisão, que nós conhecemos, que nós assistimos.
Então, esse vídeo foi apresentando para vocês um exemplo de um programa de televisão onde são realizadas várias entrevistas, onde as pessoas são convidadas, são expostos assuntos, informações variadas para as pessoas. Então, vejam só que nessa entrevista sempre tem o entrevistado e o entrevistador, e que eles estão efetuando um diálogo, está acontecendo um diálogo entre eles, e esse diálogo sempre é sobre um assunto de muita relevância, de muita importância para as pessoas, para os telespectadores que estão assistindo, que estão ouvindo. E que, nesse caso, é realizada essa entrevista em programas de televisão, ok, crianças? E também nós temos diferentes tipos de entrevistas. Vejam só aí nas imagens. Nós temos entrevistas de forma individual, nós temos entrevistas em forma de grupos, nós temos entrevistas individuais virtuais por meio do computador, por meio de iPads, celular, enfim, de forma virtual, em diferentes tipos de aplicativos. Temos também essa mesma entrevista em grupo de forma virtual também. Tanto temos a entrevista presencial, individual e em grupo, como virtuais também. E também podemos realizar entrevista por meio de telefone. Eu posso entrevistar uma pessoa que está em outra cidade, em outro bairro, pelo telefone. Ok, crianças? Então, existem diferentes tipos de entrevistas. Então, percebam que existe sempre a figura do entrevistado e do entrevistador. Ok, crianças, vejamos só. Exemplos de uma entrevista jornalística, observe aí a imagem. Temos aí o entrevistador entrevistando aí uma pessoa na rua. Então, o que é uma entrevista jornalística? É um diálogo entre uma ou mais pessoas, um ou mais entrevistadores e entrevistados. As entrevistas, crianças, elas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios e TVs, com o intuito de passar um conhecimento para a população. Então, nesse caso aí, é uma entrevista jornalística que está sendo apresentada pela TV, pelos programas de jornais, rádios, né? Nesse caso, nós estamos visualizando uma entrevista jornalística. Geralmente, a entrevista jornalística é um assunto que é de interesse da população. Temos também a entrevista de emprego. Vejam só aí o exemplo. A entrevista de emprego, crianças, é a ocasião que o selecionador tem para conhecer os candidatos pessoalmente, porque geralmente em uma vaga de emprego, inicialmente as pessoas enviam um currículo, inicialmente não existe um contato presencial, as pessoas que estão selecionando não conhecem pessoalmente, só recebem os currículos de forma virtual ou por meio geralmente, hoje em dia, é de forma virtual, mas elas podem entregar também de forma impressa. No entanto, as pessoas que estão selecionando não conhecem e vão agendar um momento para que essas pessoas que foram selecionadas na fase curricular seja realizada essa entrevista de emprego de forma presencial, exatamente como a imagem que vocês estão vendo aí. Então, é a oportunidade que o selecionador tem de conhecer a pessoa, o candidato à vaga, pessoalmente, né? Então, é nessa hora que serão confirmados todos os dados expostos no currículo e serão obtidos detalhes do perfil e da experiência dos interessados na vaga. Então, esse aí é uma
um exemplo de uma entrevista de emprego. Percebam, crianças, que sempre existe o diálogo entre as duas pessoas, sempre existe aí a figura do entrevistado e do entrevistador, certo? Temos também uma entrevista psicológica, temos aí um psicólogo e a pessoa que está sendo atendida. É um processo de interação entre duas ou mais pessoas, onde o entrevistador procura saber o que está acontecendo com o entrevistado, ok? Temos também aí, olha só, crianças, uma entrevista que está sendo realizada aí com um jogador de futebol. Então, geralmente isso acontece muito no final de jogos aí de campeonatos, no final do jogo, quando termina o jogo aí no exemplo de um jogo de futebol, quando termina o jogo, tem vários repórteres ali ao redor que convidam alguns jogadores, os principais jogadores, para uma entrevista rápida de alguns comentários sobre o jogo. Então, temos aí um exemplo de uma entrevista jornalística e que depois é apresentada por meios por meios da televisão, jornais, programas de jornais, rádios, enfim. Agora, crianças, eu vou apresentar para vocês outro exemplo de entrevista. Um minutinho. Eu vou apresentar para vocês a entrevista com o Ziraldo. Vocês conhecem o Ziraldo? O Ziraldo é o autor do livro O Menino Maluquinho. Então, vejam só a entrevista. Pode falar tudo diferente? Você se inspirou em alguém para fazer o Menino Maluquinho? Inspirei em mim mesmo, eu era maluquinho quando era menino. Então, quando ele tiver 80 anos, ele vai ser igual a você? Hein? Então, quando ele tiver 80 anos, ele vai ser igual a você? Ah, vai, eu espero, né? Não posso garantir não, né? Porque nem sempre dá certo. Às vezes dá, às vezes não dá. O Sacico, ele tem uma carapuça. É. Aí, quando a gente tira, ele fica quietinho. E com o Menino Maluquinho, é a mesma coisa com a panela? É uma ideia, mas eu não sabia da história do Saci Pereira. Isso foi eu que inventei isso. Né? Eu também já escrevi a história do Pereira, meu Pereira não tinha frente. A panela do Menino Maluquinho não dá nem força nem fraqueza para ele. É apenas uma coisa para ele brincar de vez em quando de saudade, só para isso. Se você pudesse dar um superpoder para essa panela, qual poder você daria? Ah, meu Deus. Que superpoder que eu devo poder? Ah, inteligência. Tchan! Se você fosse uma manifestação hoje em dia, você levaria um cartaz com a cor Flicts? Um cartaz com o quê? Com a cor Flicts. Ah, levaria. Levaria porque o Flix é a cor da lua, a cor da esperança, entendeu? E o cartaz que a gente tem que levar é um cartaz que nós esperamos que esse país melhore, que o mundo seja mais justo. O Flix é uma cor que encontrou o seu lugar. Logo, o cartaz Flix seria muito apropriado para uma passeada. E que desenho você desenharia no cartaz? Que mensagem? Estudar é muito importante, mas ler é mais importante do que estudar. Obrigada. Então, crianças, vejam só essa entrevista com o autor do livro Menino Maluquinho, Ziraldo, e foi um exemplo aí de uma entrevista onde crianças estavam sendo repórteres mirins. Então, onde estava sendo realizado aí uma entrevista com
o Ziraldo. Vejam só que existia aí a figura das duas pessoas, o entrevistado, que era o que foi o Ziraldo, e o entrevistador, que foram várias crianças entrevistando o Ziraldo. Então, percebam aí que eles estavam dialogando sobre as obras, os livros do Ziraldo, do menino maluquinho. Ok, crianças? Então, vejam só um outro exemplo sobre a entrevista. Ok, crianças? E que essas entrevistas, elas podem estar em diferentes tipos de reportagens. Então, crianças, nós encerramos nosso assunto aqui sobre entrevista. Vou apresentar para vocês a exposição virtual. Como eu falei no início, infelizmente, nenhum aluno de nenhuma turma enviou a página 23, a reportagem da página 23 do material de apoio. É uma pena, fiquei um pouquinho triste com isso, mas eu acrescentei aqui a apresentação de outras atividades que eu havia solicitado em outras aulas, sobre anúncio, sobre os desenhos dos livros paradidáticos, da Baratite, do menino que quebrou o tempo. Lembram? Então, eu acrescentei, eu fiz um apanhado aqui, uma junção dessas atividades, dos alunos que foram enviando depois, eu fui acrescentando aqui na exposição virtual, ok? Então, preparem-se, crianças, vamos lá para a nossa exposição virtual. Temos aí o anúncio do Guilherme Nogueira, do terceiro ano C. Muito bem, parabéns, Guilherme. Temos também o anúncio aí da Maria Eduarda Cacau, do terceiro ano B. Parabéns, Maria Eduarda. Temos aí o anúncio do Sabino, do terceiro ano C. Muito bem, Sabino, ficou muito lindo o seu anúncio. Parabéns. Um anúncio sobre aulas de violão. Muito bem, teclado. Ótimo, amei. Parabéns, Sabino, está lindo. Temos também o anúncio do Álvaro, do terceiro ano A. Muito bem, Álvaro. Parabéns pelo seu anúncio. Venha para a melhor confeitaria do mundo. Olha só quantas delícias tem aí na confeitaria do Álvaro. Muito bem. Parabéns, Álvaro. Temos também aí o anúncio do Tiago Ferreira, do terceiro ano A. Muito bem. Um anúncio aí sobre uma venda. Muito bem, Tiago, parabéns. Temos aí o desenho do anúncio aí do Guilherme de Souza. Parabéns, Guilherme, muito bom. E temos aí agora sobre o livro da Baratite, o desenho aí do Tiago Ferreira, do terceiro ano A, da Baratite. Parabéns, Tiago, seu desenho está lindo. E agora temos o desenho aí da Tirinha, do Benjamin, terceiro ano A. Parabéns, Benjamin, ficou lindo, na verdade está lindo, você desenha muito bem, parabéns. Temos aí agora do menino que quebrou, do livro O Menino que Quebrou o Tempo. Olha só o desenho, a colagem aí do Sabino, terceiro ano C, da ampulheta, né? A ampulheta que foi quebrada pelo menino que quebrou o tempo, né? Lembram da história? Então, está muito lindo. Sabino fez uma colagem aí com papel picado. Muito bem, Sabino. Parabéns. E temos aí o desenho aí do aluno Tarcísio, terceiro ano B, também aí do livro O Menino que Quebrou o Tempo. Muito bem, Tarcísio, parabéns pelo seu desenho, ficou lindo, está lindo, parabéns.
Temos também o desenho do Tiago Ferreira, do 3º ano A. Olha a colagem, está linda, muito criativa a sua colagem. Parabéns, Tiago, muito lindo. Temos também aí o desenho do Rafael de Souza Portela, um anúncio aí do Rexona, desodorante Rexona, aquele que faz o suor te abandonar. Olha só que criativo. Rafael, você está de parabéns, eu adorei esse anúncio, viu? Muito bom. E crianças, sensacional, o Vinícius Levi gravou um vídeo do anúncio sobre o pão. Crianças, está fantástico. Olha só, vamos ouvir aí o anúncio do Levi. Nossa, Levi, olha, você está de parabéns. Meu Deus, ficou muito lindo, muito criativo o anúncio que ele fez por meio de vídeo, todo caracterizado, ele se vestiu lindamente, o microfone piscando. Esse anúncio do pão, olha, está de parabéns, Levi. Você tem aí, olha, você tem chances de ser um grande apresentador, viu? Muito bom, parabéns. Eu amei. Nota 1000 para você, viu? Está lindo, muito bom o seu vídeo, parabéns. Vou colocar novamente. Muito bom! Eu quero esse pão, viu? Depois você manda aí, Levi, o pão. Muito bom, parabéns. Crianças, e para casa, joguinhos online. Estão aí os sites dos 2 joguinhos, o site do Jogo da Velha e o site do Quebra-Cabeça do Leão, crianças, muito bom. Esses sites também estão anexados na plataforma Ensino, ok, crianças? E nós encerramos por aqui a nossa aula de hoje. Mas não tem problema, nós vamos nos encontrarmos novamente nas próximas aulas. Fiquem bem, crianças. Não esqueçam de estudar, de fazer as atividades, cuidem-se e recebam aí meu grande beijo virtual e até a próxima aula. Tchau!